Olá, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme de Língua Inglesa e hoje a gente fala sobre o Simple Past. O Simple Past não é nada mais do que o nosso pretérito perfeito, ou seja, nós usamos esse tempo verbal para falar sobre coisas que já aconteceram. Quando a gente fala sobre o Simple Past, nós temos que lembrar que nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Caso você tenha um verbo regular e deseja falar uma sentença no passado, você somente tem que adicionar o sufixo ed para o seu verbo. Eu quero dar um exemplo com o verbo work, trabalhar. Uma sentença no presente expressando uma rotina. I work every day. Eu trabalho todos os dias. Agora, numa sentença com o verbo work também conjugado no passado. Yesterday I worked a lot. Ontem eu trabalhei bastante. Observe que o verbo work da conjugação presente para a conjugação passada só foi adicionado o sufixo ed e eu já tenho esse verbo regular conjugado no passado. Mas como eu faço a conjugação dos verbos irregulares? Utilizando formas irregulares? Sim, utilizando formas irregulares, mas quais são essas formas irregulares? Na verdade, cada verbo tem a sua forma de ser conjugado no passado. Vamos utilizar o verbo go numa sentença expressando uma rotina. No presente. I go to the shopping mall every Saturday. Eu vou ao shopping todos os sábados. Essa mesma sentença utilizando o verbo go, agora conjugado no passado. Last night I went to the shopping mall. Ontem à noite eu fui ao shopping. Observe que o verbo go, conjugado no presente, quando conjugado no passado, ele se transforma, ou seja, go se transforma em went. Uma forma completamente diferente. Esse é um exemplo de verbo irregular. Esses foram exemplos de sentenças afirmativas no Simple Past. Mas, e as perguntas? E as negativas? Como eu faço perguntas no Simple Past? Se você quiser fazer uma pergunta no Simple Past, você tem que utilizar um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar ele vai ser did. E quando você usa um verbo auxiliar no Simple Past, o seu verbo principal, ele volta para a forma básica. Observe o exemplo. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Did you work yesterday? Observe que agora o meu verbo principal ele está na forma básica, ou seja, sem o ed. E eu uso o verbo auxiliar did antes do meu sujeito. Assim eu tenho uma sentença interrogativa no Simple Past. E as sentenças negativas, como eu faço? As sentenças negativas, você também vai utilizar um verbo auxiliar. Só que, como é uma sentença negativa, você vai precisar de uma partícula de negação. E essa partícula é not. Você vai utilizar o verbo auxiliar did mais not, contraindo. E aí você tem didn't. Você vai utilizar o didn't depois do sujeito e antes do verbo. E o seu verbo, mais uma vez, vai estar na forma básica. A sentença que eu vou falar agora é a seguinte: eu não trabalhei ontem. I didn't work yesterday. É muito comum também no Simple Past nós dizermos quando essas ações aconteceram no passado, ou seja, é muito comum que utilizemos advérbios de tempo, tais como yesterday, last night, last week, 2 days ago, 5 days ago, last year, a long time ago. Então, só para revisar, que nessa aula você aprendeu que para conjugar os verbos regulares no passado, eu tenho que adicionar ed ao próprio verbo. Aprendeu também que para formar sentenças interrogativas no passado, eu preciso utilizar o verbo auxiliar did e o meu verbo principal volta para a forma básica. E as sentenças negativas eu vou utilizar did mais not em contração, didn't mais o verbo principal na forma básica, ou seja, sem o ed. Basicamente, você tem que lembrar que os verbos principais são conjugados no passado somente em sentenças afirmativas. Agora é a sua vez. Retome o vídeo, pause quando necessário, faça as anotações no seu caderno e pratique os exercícios indicados na descrição e na plataforma também. Obrigado por assistir. Thank you very much, students, and I hope to see you soon for another video lesson of English. Goodbye.